Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km. Olha só, pessoal, finalmente, Fala Carlão, fala direto de Sharm el-Sheikh aqui no Egito para a COP27. E o Fala Carlão só tá aqui em Sharm el-Sheikh porque o Daniel um dia lá na Fiesp falou: Carlão, você tinha que participar da COP. A gente estava lá falando sobre sustentabilidade, falando sobre um monte de coisas de meio ambiente, preservação, como é que junta a agricultura com tudo isso. E ele falou: você tem que ir para a COP. Eu falei: Daniel, eu vou. E olha nós aqui, Daniel. Sharm el-Sheikh, estamos aqui. Sharm el-Sheikh. Quem diria? Pois é, obrigado pela sua presença aqui nesse Fala Carlão inaugural aqui da nossa cobertura especial. A gente vai nessa cobertura direto até o dia 18 de novembro e essa cobertura, obviamente, tem o patrocínio diamante da Syngenta, a quem eu quero agradecer, toda a equipe da Syngenta. Tem também o patrocínio ouro do Grupo Blick e vários apoiadores. Essa COP não vai ser só para inglês ver, Daniel? Pois é, Carlão, é isso que a gente vai ver, né? Eu acho que a mensagem é: no passado se falou demais, então agora chegou a hora de implementar. Mas aí é que o jogo começa a ficar complicado. Porque enquanto o problema está em estabelecer compromisso, meta, ambição, aí cada um promete aquilo que quer. Mas na hora de entregar a mercadoria, aí é que a gente vê onde que as dificuldades estão, onde que os empecilhos aparecem e onde que as verdadeiras disputas políticas ganham realidade. É nesse ponto que a gente começa a ver algumas tensões que vão se desdobrar ao longo de 2 semanas aqui. Porque a primeira coisa que a gente tem que lembrar numa COP como essa é que essa é uma COP na África. Um continente que ainda vive com um problema crônico de segurança alimentar. Com 500 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza e 900 milhões de pessoas sem energia elétrica. Como nós vamos exigir de um continente que tem uma realidade social e econômica como essa, que adote medidas para produzir energia limpa e evitar uma pegada ambiental quando ainda se luta com problemas sociais de gente, de vida, tão básicos e tão importantes? E é nesse momento que, para a gente falar de implementação, a gente vai ter que discutir quais são as condições que o mundo vai providenciar para esse continente, para boa parte dos países do planeta, poderem, de fato, construir a sua trajetória limpa, não é? Poderem agir para criar as condições sociais e econômicas que vão, então, lhe permitir também entregar uma produção mais sustentável e, com isso, gerar um benefício para o planeta. O que a Itaipu Binacional está fazendo aqui na COP e como é que a gente faz essa relação aqui? Eu sou um homem do agronegócio, você é um homem da água, então acho que nós dois temos muita coisa em comum. Queria que você falasse um pouquinho por que a Itaipu está junto com a ONU nesse caminho aqui. Carlão, a Itaipu ela é uma hidrelétrica, né? Ela depende de água para gerar energia. E o Endesa, esse órgão das Nações Unidas, que trabalha com a questão social e econômica, o desenvolvimento social e econômico, eles têm esses 2 ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como os objetivos mais importantes, porque eles são estruturantes para o desenvolvimento da sociedade de uma maneira sustentável. Só que nós trabalhamos com tudo, né? A Itaipu é um exemplo mundial de trabalhar com todos os objetivos, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, porque a água e a energia, né, uma hidrelétrica, ela não vive, né, e nem a água vem do nada, ela vem da natureza e por isso a gente tem que tratar a água de uma maneira sinérgica, entender o resto do sistema, o resto das relações. Então a água, tanto na sua relação com a natureza, né, e a hidrelétrica na sua relação com a natureza, quanto com a sociedade, com a economia. E aí a gente tem esse exemplo global, que é uma empresa brasileira que faz os 17 ODS de uma maneira muito consistente. As Nações Unidas se interessou pelo nosso trabalho e nos chamaram para uma parceria. Nós desenvolvemos essa rede global de soluções sustentáveis em água e energia, onde a Itaipu e as Nações Unidas, aí o Endesa, nós promovemos uma rede global dessas soluções. Nós trocamos experiências com grandes atores globais na área do setor de água e de energia. E aí nós trazemos cases para ser mostrado para a sociedade. E aqui na COP é a oportunidade da gente mostrar como que isso é uma ação climática forte.
Me conta um pouquinho da sua participação aqui. Eu sei que você já veio meio voando e já vai voltar. Como é que foi a sua participação aqui na COP27? Ah, legal. A gente foi convidado pelo governo para falar um pouquinho de agricultura brasileira e falar de práticas sustentáveis que a gente faz. E aí a gente apresentou alguns cases. Nós falamos aí de uma iniciativa que a gente participa junto com o SESB, que é o grande desafio nacional de produção de soja. E nesse case que eu apresentei, que é do SESB, mostra o seguinte: quem produz mais é mais sustentável. Pois é, isso que é o legal dessa história, né? Eu venho falando sobre sustentabilidade há bastante tempo, mas isso já deu para perceber o seguinte: seja sustentável que você vai ter mais lucro, não é assim não? Ou você tenha mais lucro que você é mais sustentável. As duas coisas são verdadeiras. E o que a gente tem visto com os números do SESB é que toda a parte de ecoeficiência, os maiores produtores, os melhores produtores, eles são mais ecoeficientes e eles têm um maior lucro por hectare, principalmente em cereais, no caso do SESB é a soja. A gente está vendo aqui com a COP que nós precisamos comunicar melhor. O agricultor brasileiro é um herói, é sustentável, a gente tem visto isso do Oiapoque a Chuí, e a gente precisa mostrar isso para o mundo. Temos os nossos problemas, mas esses problemas precisam ser resolvidos, mas é outro bicho. A agricultura brasileira é sustentável. Crescemos aí nos últimos 30 anos, no caso de grãos, 5,5% ao ano de produtividade e só 2% com aumento de área. O resto é tudo competência do nosso agricultor. A gente fala muito que nós somos sustentáveis, que nós temos uma agricultura de primeiro mundo, mas a gente precisa provar para as pessoas que isso é verdade. E você está trabalhando um projeto sobre isso. Queria que você falasse quais foram as mensagens chaves que você está deixando aqui na COP27. Bem, Carlão, eu comecei uma saga, começando por Washington, lá com o ex-presidente da Colômbia, falando sobre os desafios da Amazônia. Eu tenho 2 projetos, um que chama Patrimônio Verde, para remunerar o produtor rural que preserva o meio ambiente. Nós sabemos que a grande maioria dos produtores rurais brasileiros. O outro é de rastreabilidade, é o selo Agroverde, que Minas Gerais, junto com a UFMG, o Estado do Pará, já está implementando, e há 2 projetos tramitando. Mas a novidade de primeira mão, viu, Carlão? Agora sim, Fala Carlão é só na prateleira de cima e tem furo de reportagem. Isso, que nós terminamos agora uma reunião aqui no Hub da sociedade civil, que está presente aqui na COP27. É um projeto que chama Taxonomia, de tecnologia, de projetos verdes. Isso é criar critérios, uma métrica de medição de tecnologias, projetos, empresas, especialmente de agentes financeiros, criar esses critérios para começar desde um verde mais escuro, que são aqueles mais sustentáveis, até chegar no vermelho, que não são aqueles projetos e tecnologia que não são sustentáveis, trabalhar para serem sustentáveis. Para criar essa escala, foi feita uma pesquisa por uma organização que chama CIS. Essa organização é baseado em estudos científicos e o projeto tramitando, evidentemente que todo o agro vai ser beneficiado, e eu estou tomando todo o cuidado. De uma lei, ela tem que ser simples, objetiva, e ela ter princípios, que na regulamentação, onde todos irão participar, para que o Brasil realmente, como você disse, da prateleira de cima da sustentabilidade, mas é preciso ter a métrica e mostrar com critérios, né? Especialmente os agentes financeiros. I said to my people in Brazil that you is responsible for all the trees that exist in Israel. Okay. Is it true? Mainly. All the trees, I'm not gonna commit to that, but most of the trees. We've planted over 240 million trees. Why do you start this job? Well, we started because when the State of Israel was created, it was a degraded landscape. There was nothing there. And they immediately saw that you have to plant to be able not only to have a green scenery and a better quality of life, but also fruit trees,
bushes, plants, increase the biodiversity. They didn't understand it like we understand it today, but we were very lucky that also in Judaism, trees were important. So they all planted trees, and today it's helped our ecosystem tremendously. Perfect. My program, we have focus in agriculture. How did your job contribute with the agriculture? Well, I think we've all learned that agriculture and forestry are not separate. If you just do agriculture, you're going to degrade your soil. You cannot keep planting and planting and planting. It just wears out. So it's very important to know where to plant the trees, how to plant the trees, whether it's for wind buffers, whether it's for what we call watershed management. But trees are very important also for the nutrients for all agricultural landscapes. Vem cá, e quais são os desafios, né? Você falou, aceitou o desafio, esse é o desafio que deve ter vários desafios dentro dele. Eu queria que você começasse a falar sobre isso. Bom, vamos lá. O estado de Rondônia, por ser um estado da Amazônia Legal, é um estado que tem regras ambientais muito rígidas, de volume de desmatamento. Temos problemas com desmatamento, com crimes ambientais, com vários outros problemas. E também um estado que o agronegócio evolui a cada ano. É uma fronteira agrícola. Sim. Criado nos anos 80, com o histórico de que você ganhava a terra, nos anos 80, por favor, você tinha que desmatar. Senão você perdia aquela terra. E isso foi trocando através do tempo. Era uma política de Estado na época. Era uma política de Estado. Isso vai se alterar após a Rio 2002, a Eco 92 do Rio de Janeiro. Que veio se criar os novos conceitos de proteção ambiental. E nisso, Rondônia se insere e tem que proteger o meio ambiente, porém também tem que produzir, né? Produzir. Nós temos que ajudar na segurança alimentar, no desenvolvimento humano. E nisso, Rondônia se insere e nós estamos numa luta árdua de produção alimentar, proteção ao meio ambiente, desenvolvimento humano e tudo isso se integrando. Então a pergunta é, o que é uma COP? Bom, a COP é uma conferência do clima, né, da convenção dentro das Nações Unidas, onde quase 200 países participam desses acordos relacionados à mudança climática. A COP, as discussões são divididas em 4 eixos, então finanças, adaptação às mudanças climáticas, mitigação, que é como a gente faz para reduzir as emissões, e perdas e danos, que são relacionados àqueles países, principalmente as ilhas, que não tem mais como se adaptar nem mitigar, porque elas vão ser inundadas. Então elas vão sofrer perdas e danos. E aí elas têm que ser compensadas, porque existirão refugiados, né, que terão que sair dessas ilhas e ir para outros lugares. Ou também, por exemplo, países que estão virando deserto. Né? A gente está aqui no Egito, o Saara está aumentando. Antigamente eram 7, 9 países que estavam dentro do deserto do Saara, hoje já tem 14 países que estão passando pela desertificação. Então a COP ela envolve todos os mecanismos, acordos e o detalhamento das regras para que todo esse arcabouço funcione e o mecanismo financeiro pague e distribua dentro desses outros eixos, com a meta da gente manter 1,5 grau de aquecimento global, né? Se a gente passar de 1,5 grau, a humanidade vai estar em risco. E essa COP, gente, só está começando. Marina, obrigado pela sua presença aqui, viu? Obrigada, Carlão, um abraço, boa COP. É isso aí, gente. O Fala Carlão para a Singenta, para a Grupo Public, para a Plataforma Agro Revenda e para todos os nossos apoiadores que vocês estão acompanhando aqui, fala direto da COP27. Valeu, gente! Fui! Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km.